Provavelmente você teve uma aula na escola que os seus pais ou avós não tiveram a oportunidade de assistir. Apesar de um estudo ter revelado que o suposto aquecimento global se iniciou há 180 anos atrás, a discussão a respeito desse efeito é bastante recente. Na década dos anos 2000, uma série de estudos foram anunciados pela mídia que afirmavam que o efeito do aquecimento global acabaria catastroficamente com a Terra. O impacto da informação foi tamanho que, para muitos, o aquecimento global poderia ser realmente o nosso apocalipse, o nosso fim. Estimativas foram feitas e, segundo elas, algumas ilhas e costas seriam as primeiras a desaparecer em virtude das consequências do que estaria por vir. Bom, como você deve se lembrar, foi nessa época que o mundo passou a entender o que era e como agia o aquecimento global. Os anos se passaram e os discursos foram mudando. Algumas previsões não aconteceram, mas mesmo assim, alguns dados que mostravam o aumento na temperatura do planeta de fato eram inquestionáveis. Atualmente, muito se especula sobre uma provável farsa ou engano quando o assunto é esse. Mas o que é que dizem os estudiosos e as novas pesquisas? Por que é que a veracidade sobre o aquecimento global está sendo questionada? Existem provas que realmente podem indicar que esse fenômeno é uma farsa? E se for verdade? Para a gente entender um pouco mais sobre a raiz dessa polêmica, é claro que precisamos conhecer os dois lados da moeda. Então vamos lá para o comecinho disso tudo. Afinal, o que é difundido como aquecimento global hoje em dia? Respondendo a essa pergunta, eu posso te dizer que o aquecimento global nada mais é do que o próprio processo do aumento das temperaturas do planeta. Segundo os estudos que foram feitos até hoje, essas temperaturas estariam aumentando gradualmente por causa das intensas emissões de certos gases que acabam intensificando o efeito estufa. A emissão desses gases, dentro dessa explicação, só aconteceria graças a certas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, por exemplo. Os estudiosos dessa área também deixam claro que a explosão populacional, o estilo de vida que adotamos e o consumismo excessivo foram fatores determinantes para o desencadeamento dessa situação. Os gases que são considerados os verdadeiros vilões desse processo são o dióxido de carbono, mais conhecido como CO2, e o metano, também conhecido como CH4. Segundo os cientistas, o que estaria acontecendo é que, graças ao acúmulo desses gases na atmosfera, os raios solares que são absorvidos pela Terra e que deveriam estar sendo irradiados em forma de energia de volta para o espaço, estão sendo absorvidos por esses gases. O resultado dessa reação em cadeia é que todo esse calor fica literalmente preso aqui na Terra, aumentando e muito o processo natural chamado efeito estufa. É importante a gente lembrar que o efeito estufa por si só é extremamente importante para a manutenção da vida aqui na Terra. Afinal, é ele que permite que exista um ambiente propício para tudo funcionar. Mas o problema que está sendo exposto pelos pesquisadores que defendem a existência de um aquecimento global é exatamente o fato de nós, seres humanos, estarmos influenciando diretamente nesse processo natural, desregulando o ciclo voluntário das coisas e, consequentemente, gerando um possível fim eminente para tudo o que conhecemos hoje. Desesperador isso tudo, não é? Agora, por que é que a ideia de aquecimento global está sendo colocada em dúvida? Bom, uma série de fatores fizeram com que alguns estudiosos admitissem, por sua conta e risco, que o aquecimento global pode ser de fato uma farsa. E é claro que a gente vai fazer uma análise desses argumentos para que no final desse vídeo você possa tirar as suas próprias conclusões.
Muitos são os pequenos detalhes que fizeram alguns cientistas assumirem que não acreditam ou concordam com o que é divulgado hoje na mídia sobre esse assunto. Agora eu vou te mostrar quais foram esses acontecimentos. Por exemplo, o próprio IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e a NOAA, que é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica da América, já foram acusados de divulgar informações incorretas sobre a real situação do planeta. O problema dessas fontes serem acusadas dessa forma é que elas são nada mais, nada menos que as duas principais fontes mundiais de dados sobre o assunto. A IPCC, por outro lado, se defendeu, dizendo que dos 3 a 4 mil dados que foram levantados por eles até o ano de 2007, apenas um deles foi questionado e que esse dado, no final das contas, nem sequer entrou no relatório final daquele ano. Já a situação da NOAA se tornou um pouquinho pior depois que um renomado pesquisador que trabalhava para a organização foi até a imprensa e afirmou que a NOAA havia violado as suas próprias regras sobre a integridade científica. Segundo John J. Bates, a organização publicou um relatório sensacionalista que exagerava o aquecimento global e que tinha como objetivo influenciar o Acordo de Paris sobre a mudança climática. Para quem ainda não sabe, o Acordo de Paris foi um tratado de 2015 que veio a substituir o Tratado de Kyoto e que determinava algumas medidas de redução de emissão de dióxido de carbono. O acordo foi aprovado em 12 de dezembro de 2015, mas as suas medidas só começarão a entrar em vigor no ano de 2020. Segundo o Dr. John J. Bates, que fez essa denúncia e que ocupava um dos mais altos cargos dentro dessa organização que ele mesmo denunciou, o relatório que eles emitiram falava que nunca houve uma pausa ou desaceleração do aquecimento da Terra, sendo que existem provas que desde 1998 já houveram, sim, alguns momentos de resfriamento ou estabilidade climática. O relatório ainda dizia que as temperaturas mundiais haviam aumentado muito mais do que os pesquisadores esperavam. E essa informação foi praticamente primordial na hora de fazer com que o Acordo de Paris fosse assinado. Mesmo fazendo parte do grupo de pesquisa, o Dr. John J. Bates não conseguiu impedir que as informações fossem divulgadas no tal relatório, visto que ali dentro ele tinha superiores que autorizaram a divulgação dos dados. Para o pesquisador, que tem reputação impecável no meio científico, essa foi uma tentativa flagrante de intensificar o impacto do aquecimento global. E aí fica a nossa primeira dúvida. Se a realidade não é assim tão alarmante quanto se afirma, por que uma organização tão respeitada como a NOAA estaria divulgando dados duvidosos sobre o assunto? Mas bom, antes de tentarmos responder essa pergunta, vamos para os próximos fatos. Um dos grandes argumentos dos pesquisadores que defendem o aquecimento global é que as geleiras estão derretendo devido ao aumento da temperatura e que, como consequência disso, os níveis dos oceanos iriam subir. É exatamente essa previsão, por exemplo, que deduz que alguns lugares, como ilhas e costas, estão prestes a desaparecer. Mas agora vamos ver os dois lados dessa afirmação. Então, dados já mostraram que a Antártida, por exemplo, não derreteu como já foi um dia afirmado. Ao contrário disso, a camada de gelo dessa região se expandiu nos últimos 35 anos. Mas os cientistas pró-aquecimento global justificam que esse comportamento atípico do lugar acontece porque a Antártica realmente demora mais a reagir a mudanças globais. Uma prova disso seria o fato dela ter demorado muito mais para sair finalmente da última era glacial. Por outro lado, existe a Groenlândia e o Ártico, por exemplo, que confirmadamente estão sim derretendo. Essas duas regiões sempre são usadas como exemplos quando o assunto é o derretimento das calotas polares e o aumento no nível do mar. Mas é claro que os pesquisadores que não acreditam no aquecimento global também têm as suas explicações para isso.
Segundo eles, essas regiões realmente variam e o nível do mar também pode naturalmente aumentar ou diminuir graças à dilatação térmica do oceano. Ainda segundo eles, o próprio Ártico, que é um oceano congelado, pode sofrer variação natural de 2 a 5 metros em sua espessura, e que seria apenas isso que estaria acontecendo agora. Já na Groenlândia, o caso seria o mesmo, visto que ela também apresenta uma variação natural de congelamento e derretimento. Eles também afirmam que essas variações são conhecidas por todos os estudiosos da meteorologia e, por isso, a situação estaria sendo sensacionalizada por parte dos órgãos que divulgam essas informações. Outra prova que reforçaria esse argumento seria o próprio fato do interior da Groenlândia, por exemplo, não derreter há mais de 10.000 anos, mostrando que a situação é estável e que o derretimento que estamos registrando é mais do que natural e até esperado. Ou seja, o que a gente aqui de telespectador pode perceber é que todos os argumentos dados por um lado sempre são rebatidos e justificados pelo outro lado. Por isso, vamos continuar analisando essa guerra de teorias para ver se a gente chega a alguma conclusão, né? Outra questão bastante discutida seria o fato da Terra, como você já deve saber, ter passado por uma série de eras glaciais. Então, a grande questão seria se o que estamos passando hoje não poderia ser nada mais do que uma mudança natural do nosso planeta, que já foi, por exemplo, muito mais quente e muito mais frio do que hoje. Além disso, muitas pessoas se perguntam o porquê da preocupação, visto que a grande maioria das espécies que conhecemos hoje já terem enfrentado mudanças climáticas drásticas. O lado dos céticos, quanto ao aquecimento, reforça sempre esse argumento, dizendo que as mudanças climáticas são completamente naturais. Você deve ter assistido, por exemplo, aquele famoso filme infantil chamado A Era do Gelo, não é mesmo? Nele, obviamente, de uma forma ficcional, a gente pode ter pelo menos uma ideia de como foi uma das eras glaciais mais famosas enfrentada pela Terra. Mas os pesquisadores que acreditam no aquecimento alertam e contra-argumentam que, diferente do que acreditam por aí, o que estamos vivendo não é o início de um período pós-glaciação, por exemplo, visto que a variação entre as eras glaciais, as geladas e os períodos mais quentes da Terra só ocorrem graças às oscilações na órbita terrestre. Essas oscilações são chamadas de ciclos Milankovitch e só ocorrem em intervalos de 100.000 anos. Ou seja, o argumento desses estudiosos, e que é muito convincente por sinal, é que essa mudança repentina nas últimas décadas seria rápida e drástica demais para ser uma variação orbital que leva tanto tempo para acontecer naturalmente. Outro argumento dado por eles é que, apesar das espécies já terem sobrevivido a períodos ainda mais quentes do que o que as previsões apontam que irão ocorrer, o que acontece é que a elevação da temperatura naquela época aconteceu de modo gradual. Como eu já disse, geralmente se levam 100.000 anos para a Terra sair de uma era e entrar em outra. Isso significa dizer que as espécies sobreviventes, de um modo geral, tiveram bastante tempo para se adaptar. O que estaríamos vivendo agora seria um período de aquecimento que está acontecendo em um ritmo até 10 vezes mais rápido do que o natural. Por isso, o risco de extinção pode ser tão eminente, caso o aquecimento global for realmente uma realidade. Explicado isso, vamos para o nosso próximo argumento de discussão entre esses dois lados tão opostos, mas que tentam tanto nos revelar uma provável verdade. Você já ouviu alguém falar por aí sobre os ciclos de atividade solar? Bem, para muitos estudiosos da área, como Luiz Carlos Molion, um meteorologista da Universidade Federal de Alagoas e que já foi representante da América do Sul na Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial, a OMM, o aquecimento global é uma farsa. Porque os ciclos de atividade solar seriam os reais responsáveis pelo clima da Terra.
Segundo ele e uma série de outros estudiosos que são contra a tese do aquecimento global, as variações solares não são cíclicas, ou seja, elas não ocorrem dentro de um cronograma esperado, mas mesmo assim elas são repetitivas. Para eles, o CO2 emitido por nós, seres humanos, não é capaz de alterar o clima da Terra. Apenas o Sol, que é a nossa principal fonte de energia, teria essa capacidade para isso. O ciclo de atividade solar, por sua vez, seria exatamente o responsável pelas mudanças que estamos vendo, visto que o Sol, em um período de 50 a 90 anos, mais ou menos, passa de uma atividade máxima para uma atividade mínima. Esse fenômeno não é incomum. No início do século passado foi registrado que o Sol estava em seu período de atividade baixa e, por isso, seria mais do que normal que agora o Sol esteja no seu pico máximo, segundo essas previsões. Então, depois de tantos argumentos e contra-argumentos, você realmente deve estar se perguntando sobre o porquê de existir tantas informações e dados a respeito dessa tragédia que aparentemente está prestes a eclodir. É óbvio que existem teorias da conspiração por trás de todo esse argumento anti-aquecimento global, e uma delas diz, por exemplo, que as principais potências estariam tentando impedir o desenvolvimento de países de segundo e terceiro mundo, pois ao fazê-los assinar tratados que impedem o desmatamento, a atividade industrial e etc., eles também teriam um maior controle sobre tudo aquilo que se desenvolve nesses países. A vantagem para eles seria manter a sua soberania e impedir que outras prováveis potências ascendessem. É óbvio que essa ideia toda é bastante questionada e que provavelmente nunca será confirmada, mas essa é, sim, uma das maiores teorias a respeito. E aí você pode estar se questionando mais uma vez o fato da teoria da conspiração não fazer muito sentido, porque dessa forma os países desenvolvidos também seriam impedidos de crescer ou manter as suas altas atividades industriais, não é mesmo? Visto que todo mundo supostamente está no mesmo barco e precisa diminuir essa emissão, pois é, mas acontece que existem também os chamados créditos de carbono, que nada mais são do que uma espécie de crédito que um país pode conseguir ao deixar de emitir 1 tonelada de CO2. E você sabe o que anda acontecendo? Talvez você até já tenha deduzido, mas existe também um mercado de compra e venda de créditos de carbono. Pode. Por isso, os países desenvolvidos conseguem continuar as suas atividades industriais normalmente, visto que são os únicos que têm dinheiro para comprar o crédito de carbono dos países menos desenvolvidos. Por isso, muitos desses países literalmente tentam reduzir as suas atividades ao máximo, para simplesmente poder vender a sua cota de poluição da Terra para as grandes potências. Levando isso em consideração, realmente podemos dizer que essa teoria faz todo sentido, né? Já os Estados Unidos, por outro lado, a principal potência mundial, sempre acaba se comportando de maneira inesperada quando o assunto são os famosos tratados climáticos, que visam criar um certo controle de emissão de gases. O antigo presidente americano Barack Obama, por exemplo, era a favor da redução da emissão dos gases e publicamente admitia que o aquecimento global era real. Já o atual presidente americano Donald Trump é bastante claro sobre a sua posição. Ele não acredita que o aquecimento da Terra, graças à ação humana, seja real. E por isso, por mais que fosse conveniente para o país continuar com os tratados, ele já afirmou que tem interesse em desfazê-los, para que não precise dessa forma comprar os famosos créditos de carbono. Essa posição, por sua vez, já era esperada de Trump, que aparentemente não se importa com o que está acontecendo com o resto do mundo, desde que os Estados Unidos esteja bem. Essa atitude não contrariaria a teoria da conspiração que eu expliquei nesse vídeo, mas ao mesmo tempo não deixa nada muito evidente. O que podemos concluir no final de toda essa análise que foi feita hoje é que realmente existem dois lados, dois pontos de vista, e que ambos estes lados estão empenhados em provar as suas verdades. A nós, meros cidadãos que vivemos aqui nesse lugar chamado Terra, cabe o bom senso e, claro, muito estudo caso realmente queiramos tomar partido de um dos lados.
No mais, o que eu tenho a dizer para vocês é que fazer a nossa parte não custa realmente nada e é sempre melhor prevenir que remediar.